Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá, muito bom dia. Bem-vindos a todos a mais um Jogo de Palavra nos estúdios de Lisboa, aqui na Buraca. Estamos com um homem do mundo do futebol, Luís Martins. Muito obrigado. Olá, bom dia. Bom dia. Antes desta nossa conversa oficial, já houve uma tertulia imensa ali na cafeteria e aqui nos corredores, enquanto esperávamos pelo estúdio. Para quem não sabe, informo já que o Luís, bicampeão nacional pelo Sporting, das camadas jovens, e depois trabalhou pelo mundo fora, Arábia Saudita, Tottenham, Zenit e muito Sporting. A minha primeira questão é relacionada com os títulos de campeão, porque tiveste ali jogadores que pertenceram aos dois títulos. Sim. Eu vi o Rui Patrício, não sei se há mais jogadores que te acompanharam, foste campeão de juvenis e júniores. E sub-19, sim. Em 2004 e 2006, não é? 2004, sim, é verdade. A época 2003, 2004. Exatamente, claro. E a época 2005, 2006. A época que falta aqui no meio foi quando eu fui para a equipa técnica do José Peseiro, 2004, 2005, e deixei a formação, que é efetivamente o projeto, digamos assim, da minha vida, claro. Porque é mais no trajeto de formação. Mas sim, são esses anos. Antes de mais, bom dia, Rui Tovar, é um prazer estar aqui contigo. Igualmente. Por tudo o que tu és como jornalista, por tudo o que tu sabes de futebol, por tudo a abordagem que fazes, o approach que fazes do futebol, pela versão humanista, pela versão sociológica, e porque continuo a aprender fora daquilo que aprendo dentro do campo. É verdade, dentro daquilo que aprendo dentro do campo com os jogadores, mas aprendo com pessoas como tu, por aquilo que nos dão na versão, digamos assim, mais sociológica e mais humanista do jogo, que é efetivamente um jogo de pessoas, não é um jogo de bolas, é um jogo de pessoas. Verdade. E obrigado. Então. Nada. E estava a falar do Rui Patrício, foi ele o único elemento dessas dois títulos? Houve mais jogadores? Houve mais. Eu deixa-me dizer, antes de dizer os jogadores, alguns vou-me esquecer, mas estiveram. Essa é uma geração, efetivamente, de ouro do Sporting em termos de talento e em termos de título. Nós, quando fazemos a avaliação da avalia dos jogadores na formação, fazemos-la, na minha opinião, bem pela avaliação individual e a seguir depois por aquilo que podem fazer numa equipa, digamos que é o jardim do talento individual, e portanto o coletivo é também importante. Hoje em dia fala-se muito que o resultado não é importante. Eu acho que o resultado continua a ser muito importante, principalmente na formação de jogadores dentro de um clube como o Sporting, que é um clube ganhador e que quer ser ganhador, claro. E que se diz historicamente isso do Sporting e bem, e portanto a avaliação foi muito positiva. Esses jogadores ganharam também os sub-15, não comigo como treinador, ganharam os sub-17, ganharam os sub-19 nessa etapa. Na altura em que ganham os sub-19, o Sporting foi tão dominador que ganhou todos os campeonatos nessa época. Mas isso era uma ideia porque era o ano do centenário. E o Sporting, não é? 2005, 2006... Não foi um projeto matemático isso acontecer, mas efetivamente aconteceu, é verdade. Sim, no ano do centenário o Sporting ganhou todos os campeonatos da formação com esses jogadores e com outros. Eram desde os sub-12, sub-13, onde ganharam os campeonatos distritais, e as equipas, digamos assim, de primeiro ano ganharam também os seus campeonatos distritais, e as equipas de segundo ano ganharam os campeonatos nacionais. E estavam, efetivamente, invadidas de talento. Foi uma sorte para mim, como treinador, ver esta realidade, poder ter construído, depois da Academia do Sporting já construída, claro, e aquele salto que deu em termos metodológicos para a Academia de Alcochete foi muito importante, mas o Sporting não começou aí na sua história de formação. Claro. Não vou fugir à pergunta de quem eram os jogadores, mas efetivamente depois o tempo, que é uma coisa importante nesta coisa da formação dos jogadores, veio-nos provar que trabalhar com uma certa ideia única e metodologicamente coerente durante um tempo iria produzir este trabalho, que foi ser inequívoco no talento e ser inequívoco na qualidade das equipas. Havia o Rui Patrício na baliza, efetivamente. Já nessa altura também se dizia que poderia ser, entre aspas, o novo Vítor Damas do Sporting. Acompanhado, é preciso dizer que na formação de guarda-redes as coisas são metodologicamente um bocadinho diferentes dos jogadores de campo, e o Sporting fazia essa distinção, quer nos treinadores, quer na filosofia de treino.
Houve vários jogadores na equipa, o André Nogueira, vou dizer nomes que se calhar não são muito do, conhecimento, claro, então. do conhecimento público, mas merecem ser: o Paulo Renato, o Tiago Pires, os centrais, o lateral esquerdo, tínhamos o André Marques, o Tiago Pinto, o filho do João Pinto. Sim, claro. Portanto, jogadores que eram transversais, às vezes de primeiro ano, outras vezes de segundo, dentro destas épocas, mas que ajudavam muito. Tínhamos excelentes médios, o João Martins, o irmão do Carlos, o André Pires, vou dizer aleatoriamente, claro, mas tínhamos aqui jogadores como o Adriano Silva, o André Santos, vários jogadores deste nível estavam dentro destes plantéis e que muitas das vezes jogavam acima e abaixo conforme nós achávamos que a evolução deles pediria. E depois refletia-se a qualidade individual na qualidade também da equipa e efetivamente veio redundar nesse resultado. Mas tínhamos também pontas de lança como o Fábio Paim, o Daniel Carriço, faltou-me dizer isso, um dos capitães do Sporting, e que ganham muitas Ligas Europa por Sevilha. Vários jogadores, muitos jogadores. Tu sabes que escreveste um livro com isso, às vezes eu até estudei aí por esse livro, agora passado estes anos, jogadores de grande nível, o Diogo Tavares, o Tomané, o Fábio Paim, nesta mesma sala, falou também do Alisson, de um jogador brasileiro que esteve lá, o Yannick Pupo, outro brasileiro que esteve lá. Bem, muitos de grande talento. O Bruno Pereirinha, por exemplo, o David Caiado. Estão-me a lembrar agora, sabe? Todos os jogadores que estiveram na primeira equipa, claro. Portanto, estavam nesses plantéis que... Todos os jogadores estiveram na primeira equipa e o Fábio nunca teve. Nunca teve minutos. Nunca teve na primeira divisão, que não se estreou, ou que fosse, sim, é verdade. Na Taça de Portugal. E porquê? Bom, o trajeto do Fábio é um trajeto dentro do intervalo daquilo que as pessoas, porque é disto um jogo de pessoas, volto a dizer, claro, pode fazer. E, portanto, o Fábio, tal como outros jogadores que são a maioria, não consegue atingir o patamar, apesar de ter o talento que toda a gente reconheceu, até o Cristiano Ronaldo, com certeza que vais falar disso. Mas depois faltavam algumas dimensões dos comportamentos e da personalidade que o levaram a derivar, digamos assim, a desviar-se do trajeto que ele podia ter tido. Ele sabe que podia ter tido. Bom, mas continua a ser importante jogador, valorizar. Ele era o quê no campo? Era excelente. Era um jogador jogava excelente. de posição? Posso dizer assim, já viste o trajeto que eu fiz durante todos estes anos no Sporting e fora do Sporting, no Tottenham, já falaste no Zenit, tem uma equipa excelente de jogadores de grande talento. Arshavin, o Fábio Paim, Arshavin, por exemplo. Pavlyuchenko não cruzei com ele, sei quem é perfeitamente, mas não. Mas Gareth Bale, Harry Kane, jogadores com quem eu tive a hipótese de balizar também e afinar a minha inteligência emocional e a inteligência também metodológica para o treino. O Fábio tinha esse talento, já falámos disso, está nesta altura a refletir-se o que lhe faltava dentro do campo, mas fora do campo ele continua a ser uma pessoa que nós todos temos que respeitar e ajudar naquilo que for possível. Eu continuo a fazer isso com ele e com todos os outros meus jogadores. E se não forem meus jogadores também, se puder, ajudo, como é evidente. Ele aqui, o Fábio, falou do episódio do carro. Sim, o episódio para a academia. Passou comigo. Ele aqui não disse que o comando do carro disse bem, com o Paulo Almeida, que era o segurança na altura. Eu ouvi já esse episódio, portanto, mas eu vivi isso por dentro. Ele chegou ao cochete, mas não entrou com o carro porque era menor. Era, por respeito, ele não entrou com o carro, por respeito às regras que estavam instituídas. E deixou, É tudo verdade o que ele contou. Deixou-o fora, mas a gente pô-lo dentro. A gente pô-lo dentro na garagem por ele. E esteve uns dias, se calhar umas semanas, apreendido na garagem do Sporting, como ele também disse. Estava trancado para o autocarro do Sporting na altura até ele ter carta. E ele teve carta? Teve várias hipóteses de ter cartas, depois veio a ter carta. E libertaram o carro, foi? Sim, depois na altura não havia como era fazer Mercedes, diferente. Era um Mercedes LK. Lembro-me bem, era cinzento. E ele era menor, volto a dizer. Sim, ele não tinha carta. Para além de não ter ser menor, não tinha carta. E jogava na tua equipa? Jogava na equipa de juniores, essa equipa de 2005-2006. Ok.
E o Ronaldo estava nessa equipa, não? Não, o Ronaldo é anterior a eles. Sobre o Fábio, eu acho que é 4 épocas mais velho. Ok. Mas tu apanhaste o Ronaldo em alguma... Apanhei o Ronaldo no Sub-17, em 2000, 2001, a minha primeira equipa que treinei no Sporting. O Cristiano Ronaldo estava nesse plantel, era um juvenil de primeiro ano, tinha sido iniciado. Apanhei-o num episódio que pouca gente sabe, mas já é público. Ele estava nessa altura, e vê como a vida às vezes dá saltos. Estava com uma indecisão grande porque fez um tratamento ao coração que não sabia o que iria dar. Na Pinamanique, não foi? Isso mesmo. Foi, o problema que ele teve durante o jogo foi em Pinamanique. Foi em Pinamanique, e depois teve que fazer um cateterismo, esteve parado durante essa minha primeira época de treinador do Sporting, do Sub-17. Tu estavas no banco nesse dia? Não estava. Eu entrei na época a seguir. Ele era iniciado. Portanto, isso tu acompanhaste a recuperação e o regresso dele. Eu acompanhei a recuperação porque ele esteve parado durante 2 ou 3 meses do início dessa época. Ele era Sub-16, eu era treinador do Sub-17. Nós tínhamos as equipas juntas para treinar. Muito bem. E o que é que te pareceu quando ele regressou? Bom, pareceu que estava ali um talento que mais tarde, mais uns meses mais tarde, foi possível confirmar, porque... ele estava parado, toda a gente à volta dele, os treinadores, as pessoas que acompanhavam a formação do Sporting. É importante dizer que a formação do Sporting tinha uma virtude que eu acho que vale a pena aqui dizer. A formação estava tão interligada entre todos o que são os adultos à volta das crianças e depois os jovens e até dos já adolescentes, que todos, desde os dirigentes aos... os roupeiros, que agora já se chamam administradores da roupa, digamos assim, ou técnicos de equipamento, todos tinham uma mensagem muito, muito pragmática, e portanto ela passava durante muitas horas por dia para estes jogadores, e todos diziam que o Cristiano Ronaldo era um jogador do melhor que tinham visto na história do futebol de formação do Sporting. Eu pude dizer que sim, passado uns meses, depois de comprovar. Aliás, direi que ao final de uns meses de trabalhar com essa equipa, eu dizia, já tinha sido treinador de séniores e tinha trabalhado no Odivelas, no Belenenses, no Curchense, e quando chegou ao Sporting disse, eu nunca treinei jogadores desta qualidade, só como não sei se ainda há melhores, não vou dizer que são os melhores, mas eram efetivamente nesta idade dos melhores que o Sporting tinha, e não havia academia. Pois, antes da academia. Sim. São 3, 4 anos. Quem é que havia além do Cristiano? Muitos jogadores. Quaresma estava na equipa de júniores. Na equipa de júniores tinha sido juvenil e, portanto, tinha subido aos júniores. Muitos jogadores talentosos. O Sporting, durante anos e anos, teve um talento grande. Depois de acrescentar cada vez mais talento dentro do seu departamento de formação. E foi uma altura em que eu percebi que os treinadores, efetivamente, podem ajudar, também podem dificultar. Claro. E às vezes o dificultar às vezes vem-se a tornar um benefício para os jogadores, mas efetivamente só não devem estragar, digamos assim, aquilo que é a base de talento dos jogadores e podê-la ajudar a desenvolver-se em determinada altura. Qual é que era a característica principal que dirias do Cristiano Ronaldo? A sua relação com bola, que se mantém até hoje. E o Fábio Paim? O Fábio Paim, a sua relação com bola, também com certeza, acho que já não se mantém até hoje, porque aquilo que tenho visto nos últimos toques na bola já não tem sido tão profícuo, mas o Ronaldo tem esse cuidado e, portanto, claro, sim. A sua relação com a bola. Eram parecidos realmente? Não, completamente diferente. Digo, futebolisticamente, a levar a bola, eram jogadores na mesma posição? Sim, o Cristiano Ronaldo era um jogador que para nós fazia sentido dizer que era um avançado, não era um extremo onde jogava mais nos corredores laterais, e nós achávamos bem, todos nós, os treinadores, e eu também, incluído, mas também achava que ele podia ser ponta-lança, não queria e nunca gostava de jogar a ponta-lança, mas nós tínhamos razão, nós os teimosos tínhamos razão, ele sabe que nós tínhamos razão, porque agora é a ponta-lança que joga durante grande parte da sua carreira, desde que está no Real Madrid até agora, foi ali que não é um ponta-lança, ele próprio diz, não é um 9, mas é tudo o que um ponta de lança tem, é goleador, é muito importante na finalização dos colegas, é muito importante para a sua finalização, portanto o Fábio Paim não era isso, era um jogador driblador, era um jogador de grande qualidade e de grande capacidade na leitura de jogo, mas na sua relação com a bola tirava grande partido daquilo que ele tinha em termos de repertório técnico. O Cristiano Ronaldo era um jogador que tinha isso,
mas não fazia só exclusivamente isso, fazia efetivamente mais na capacidade física que tinha. Era já um jogador completamente desenvolvido em termos de maturidade em relação aos outros, e bastava limar algumas coisas, essas que vocês, claro, todos nós vemos aqui a jogar futebol hoje. Eu tive a sorte de fazer o livro do Aurélio Pereira, com o Aurélio Pereira. Um nome muito importante. Claro, e ele houve um dia que me entregou um relatório do Bologna. Eu também tenho esse relatório. Em que o Ronaldo tinha... Portanto, há mais e menos, né? Portanto, é um relatório com mais e com menos, e o Ronaldo tem mais menos do que mais. E também está lá o Quaresma, também está lá o Yannick. Está o Custódio, está o Miguel Garcia, está também o Viana. O Viana, exatamente. Que depois o Viana e o Quaresma são dois nomes-chaves para o título do Sporting. De 2001, 2002, com o Bologna. Exatamente. Mas, tu estiveste nessa reunião do Bologna. E então? Sou Laszlo Bologna. Um treinador marcante na altura naquilo que foi quebrar o interregno, outro ciclo do Sporting que tinha sido desde o Augusto Inácio ter sido 2000. Campeão. Isso é quando eu estou a entrar no Sporting, e portanto o Laszlo Bologna depois consegue, com Jardel, com João Pinto, com esses jogadores todos que nós sabemos dessa época, fazer o campeonato de séniores cabal. Na verdade, o Laszlo Bologna tinha um carisma interessante e um carisma acima da média, no sentido de estar envolvido naquilo que era o trabalho da formação, porque vinha do Rennes na altura, trazia a escola de formação dos franceses, onde tudo era individual e físico. A equipa sénior do Sporting falava disso, das famosas ovais, passava o tempo a fazer ovais, que eram acelerações sem bola ao longo do campo, ainda no antigo estádio de Alvalade. Andavam de ar à área a correr. Portanto, ele tinha uma dimensão de abordagem ao jogo, nada a ver com aquilo que nós pensávamos na formação dos jogadores, que também, como é evidente, desenvolver as questões físicas. Mas ele implementou isso na formação? Fez por isso? Ele envolvia-se nisso. Como assim? Participava nessas discussões. Essa era uma das reuniões sui generis. É preciso também dizer que de alguns defeitos que ele possa ter, tinha essa virtude de nos chamar às reuniões e de nos perguntar quem eram os jogadores e como é que nós fazíamos, e via treinos, e via jogos, via treinos de captação, via treinos assim via treinos a descarada, ao meu lado, às vezes até escondido, para depois fazer a avaliação. Escondido? Sim. E tu sabias como? Muito interessante. Eu sabia porque ouvia, às vezes não ouvia, só ouvia depois. O quê? Ouvias o quê? Sim, ouvia o cronómetro a contar os tempos de pausa, tudo. O Bologna, quando esteve no Sporting, vivia praticamente em Alcochete, e saía de lá muito tarde e entrava muito cedo, e portanto acompanhava tudo. Envolvência. E foi uma altura em que eu vim a saber depois, a posteriori, que a administração nos tinha pedido para construir um conjunto de documentos da formação dos jogadores, com tudo, com o modelo de jogo, com o modelo de treino, com o perfil do jogador, com as competências, com os pontos fortes, os pontos fracos, coisa que cruzava com esse relatório do Bologna que dizia deste e daquele e do outro jogador tem estes pontos fracos, então vocês vão para o processo de treino e trabalhem. Trabalhar os pontos fracos. Trabalhar os pontos fracos. E o Ronaldo, qual eram os pontos fracos? Ele dizia, claro. Eu não concordava, vou já dizer que não concordava, disse-lhe eu a ele, portanto posso dizer aqui a ti muito também. Bem. Que o pé fraco, o pé esquerdo, era um ponto fraco. O jogar de cabeça era um ponto fraco. O entendimento coletivo do jogo era um ponto fraco. Ele tinha razão nisto, mas esses pontos fracos também lhe davam depois a dimensão dos pontos fortes. E os pontos fortes já eram um bocado isto que ele tem, como é evidente depois o Ronaldo dos sub-16, dos sub-15, dos sub-17 era um jogador ainda em aperfeiçoamento e em processo de desenvolvimento, com o talento inerente que tinha, e uma das virtudes que tinha era ser egocêntrico. Passava poucas vezes, ou passava menos vezes do que as aconselhava a situação, a bola aos colegas. Ok, mas isso era um ponto forte no futuro. E veio-se a comprovar que nós tínhamos um bocadinho mais razão que o Sr. Laszlo Bologna. Claro. E quem é que era na minha opinião. Da tua insuspeita opinião. Sim, suspeito. Quem é que era o mais valorizado nesse relatório de todos os jogadores? Olha, é um nome que ele próprio conseguiu promover e também foi um ponto para... Vou já dizer o nome, mas conseguiu promover, que era o Yannick Jaló, e conseguiu, efetivamente é um jogador talentoso, com potencial, na altura,
que tinha entrado no Sporting num treino que ele também viu, aqui perto do estúdio onde estamos a falar, no Pinamanique, no Paulo Pinamanique, da Associação Desportiva da Estação. Lembro-me bem disso. E ele dizia, não, este é um jogador potencial. Tinha razão na questão do Yannick Jaló, só que comparar o Yannick Jaló com o Cristiano Ronaldo, em termos de qualidade, não tem nada a ver na altura, no rendimento. Eram os dois jogadores em evolução. O Ronaldo mais velho, portanto, com outra capacidade de rendimento. Mas pronto, ele gostou do Yannick Jaló e fez-o estrear na equipa A. Não gostou tanto do Cristiano Ronaldo, como tu estás a dizer nesse relatório, embora o tenha levado à equipa A e também o fez estrear, como é evidente. Sim. Ele hoje diz, é uma coisa que é engraçado ver isto depois à distância, ele hoje diz que foi o pai do Cristiano Ronaldo no desenvolvimento dele. Eu acho que não. Eu acho que o treinador que foi decisivo no lançamento inicial do Cristiano Ronaldo é o engenheiro Fernando Santos, que o faz estrear efetivamente com tudo e sem grande desconfiança, com toda a confiança, o lança na pré-época da época a seguir. Exatamente. Onde inaugura o estádio de Alvalade novo e, portanto, e o Ronaldo é a história que já se sabe, vem jogar com o Manchester United e segue no avião. Sim, exatamente. Mais ou menos isto. Sim, mais ou menos. Há alguns contornos depois por trás disso. Tu há bocado estavas a falar que foste bicampeão e que na época, no interregno, foste adjunto do Peseiro. Sim. Numa época de má memória para o Sporting, porque jogar muito bem futebol até... Eu acho que foi uma boa memória. Ok. Acho que foi uma boa memória e uma boa época. Ok, muito bem. Nós tivemos a época do quase campeão e quase vencedor da Taça UEFA e chegámos também longe na Taça de Portugal, mas foi uma época onde eu acho que as grandes tarefas no futebol fazem-se com poucos recursos. Uma equipa que tem grandes recursos, a tarefa pode não ser fácil, mas fica mais facilitada. Os jogadores são, digamos assim, o centro de todo o que é o desenvolvimento do processo de treino. Na minha opinião, não há outra coisa. Se não tens bons jogadores, e mesmo assim a equipa joga como joga, não estou a dizer que a equipa do Sporting não era constituída por bons jogadores, aliás, era constituída por excelentes, mas não estávamos sozinhos no campo e, portanto, o Zé Peseiro fez um trabalho, na minha opinião, excelente, muito meritório e nas finais ganham-se e perdem-se, devem-se ganhar, como é evidente. Tu viveste esses jogos no banco suplente ou estavas na banca? Não, vivi com toda a responsabilidade, com toda a obrigação, com todo... E qual é que é o sentimento? O que é que muda do teu sentimento de ver o jogo com o Benfica e ver o jogo com o CSK? Não, vou-te dizer, há um conjunto... Na minha memória dessa época, para já dizer-te que a equipa rendeu bem mais do que era a minha expectativa. Não estou a falar da opinião do Zé Peseiro. Quando eu estou a dizer isto é à distância, porque quando estás envolvido no processo não pensas no negativo, pensas no positivo, naquilo que pode ser o ponto mais alto. E rendeu muito acima do que eram as minhas expectativas, que estava a estrear-me a este nível do futebol profissional. Eu tinha vindo dos juvenis, campeão de juvenis, sub-17, e portanto quando chegas ao nível do jogo profissional de uma equipa como o Sporting, que faz aquela temporada, pré-época em Inglaterra, começa a jogar com o Newcastle e essas equipas todas, e depois fazes e encontras um conjunto de problemas para resolver que o futebol formação não tem, o cenário não tem. Portanto, o futebol profissional do Sporting muito bem enquadrado, com grandes jogadores, com um grande treinador. Eu quero dizer isto mais uma vez, grande treinador, uma pessoa com quem eu me identifico muito, o Zé Peseiro, ainda hoje. E que tinha um perfil de jogo que as pessoas às vezes dizem que foi um problema. Eu acho que não, foi uma solução para a equipa. E portanto, depois acaba-se por nos detalhes, se virmos os jogos, alguns jogos ganhamos com sorte, outros jogos perdemos com muito azar. Na minha opinião, que faz parte do jogo, não é? Isto é um jogo, não é uma ciência. E o Benfica e o CSK é azar ou... Sim, é uma hipótese perder esses jogos. Tu lembras-te da história do CSK, para depois falarmos da do Benfica? Estivemos a ganhar 1-0. Verdade, sim. Ok, essa história... Pronto, e podes fazer... Ao intervalo havia 1-0. Podes fazer o 2-0, eles empatam, e nós na jogada em que sofremos o golo tínhamos mandado uma bola aos 2 postos. É o Rogério que manda a bola aos 2 postos. Sim. É aqui a diferença, na minha opinião, ao alto nível de rendimento. Já vivi depois isso, outros jogos, onde caíram para o meu lado, digamos assim, mas também
houve jogos depois que iram para o lado dos outros, é normal. Muito bem. Portanto, depois voltas ao Sporting à formação, és campeão no tal ano do centenário. Sim, eu não saí do Sporting, pedi para sair e pedi para quebrar o contrato, o Sporting não me deixou sair e substituiu o Paulo Bento, que era o treinador dos Júniores que foi para a equipa A. Fui eu treinar os Júniores no final desse ciclo, digamos assim, na equipa A, que foi um ciclo muito proveitoso, como te estava a dizer, porque efetivamente consegui aprender mais do jogo, consegui aprender mais do que é o processo de treino, consegui também perceber que na formação há um cenário que não se reproduz no futebol profissional, claro. E portanto era importante mudar depois o paradigma do futebol de formação, e coisa que tentei fazer depois quando fui treinador de Júniores do Sporting. E tu saíste do Sporting quando, em definitivo? Em definitivo não, porque depois voltaste uns anos depois, mas verdade. Nessa fase saíste quando? Saí depois de sermos campeões de Júniores nos Sub-19, 2005, 2006. Na época a seguir saí em dezembro, depois para o Portimonense, por minha vontade. Ok, muito bem. E quando é que te aventuraste para o estrangeiro? Passado 2 anos, recebi também convite do Zé Peseiro para o acompanhar na Federação Saudita. Na Arábia também. E portanto em 2008, 2009, se não me falha a memória, que a memória agora com 60 anos. Pois que a Arábia perdeu também com o Bahrein a qualificação para o Mundial 2010, não foi? Não foi assim, sim, uma coisa assim. Eu não estava nessa época, foi dramática. Uns meses a seguir, sim, okay. é verdade, foi nos últimos períodos do jogo, sim, é exatamente, é a época a seguir. Que tu não davas lá já? Não estava ainda, vinha a entrar a seguir, uns meses mais à frente. Fui adjunto do Zé Peseiro na Federação Saudita, na equipa A, e acumulava com as funções de treinador da Seleção Olímpica, treinador principal da Seleção Olímpica da Arábia Saudita. Muito bem. Que era o apuramento para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, onde vinha estar, mas como treinador adjunto do Tottenham. A sério? Foi? É verdade. Tu foste, é o teu trabalho seguinte, é o Tottenham? Não, depois da Federação, nós fomos à Ásia Cup, Taça da Ásia. E o que é que Taça da Ásia, e não nos apurámos para a fase de grupos. A seguir à fase de grupos saímos e voltei na época a seguir como treinador principal do Sub-23 do Al Ahly de Jeddah. Um clube muito interessante na altura, com muito bom. Eu já conhecia, devido às minhas funções de selecionador do Sub-23, esta equipa. Ganhámos a taça Príncipe Faisal, que ainda lá tenho uma réplica em casa. Por esse clube? Por esse clube. E era mesmo uma taça? Não, é um campeonato nacional. Portanto, foste campeão sub-23 na Arábia Saudita? Fui, é verdade. E esse é o teu trampolim para o Tottenham? Sim, depois Porquê que entras no Tottenham? Quem é que faz a ponte? No final dessa época, tinha renovado o contrato com o Al Ahly, onde estava satisfeito e feliz, mas a 5 dias de embarcar para Jeddah, para a segunda época, tinha renovado por 3 anos o contrato, um amigo pessoal de infância, agente dos jogadores, contactou-me numa manhã, a 5 dias de embarcar para Jeddah, que havia a hipótese de, nesse dia, o André Vilas-Boas iria ser apresentado como treinador do Tottenham, e que eu tinha convidado ele de me contactar se eu estava interessado em ir para adjunto do André Vilas-Boas. Não conhecia até então o André Vilas-Boas pessoalmente, não tinha o seu número de telefone, nada. Sim. Falámos por Skype. Foi. A coisa arranjou-se entre nós. Nesse dia. E fui a Londres, passado 3 dias, antes de ir para Jeddah, falar com um dirigente do Al Ahly, que estava em Londres, com o André Vilas-Boas, e acertámos ali que eu poderia seguir a minha carreira como adjunto do André no Tottenham. Foi a primeira vez que conheci o André. E começaram por a pré-época. Sim, que dizias... Era em 2012. Portanto, foste aos Jogos Olímpicos como adjunto do... Fui. Porquê os Jogos Olímpicos? O que é que foste fazer lá? Não, fui aos Jogos Olímpicos em várias modalidades, mas essencialmente o futebol. Sim, a nossa pré-época foi alterada de Londres. O Tottenham ainda estava no centro de treino antigo, não estava em Shigwell. E Londres estava assoberbada, caótica. E, portanto, a nossa pré-época era nos Estados Unidos. Antes disso, uma das tarefas que fizemos foi ir à concentração da seleção do Brasil, que estava nesses Jogos Olímpicos, com o Mano Menezes, e onde vimos uma seleção do Brasil do outro mundo, não é? Estamos a falar de Neymar, Oscar, Leandro Damião, Sandro, Hulk. Bom,
faltam-me aqui nomes que estavam lá, Marcelo, o lateral esquerdo, sim, estavam... Neymar, Marcelo, Hulk, sim, Oscar, o que marcou 3 gols na final a Portugal do Sandro, Mundial é importante Sub-20. dizer, Sandro, que é meu amigo e hoje é meu amigo. E era um volante que jogou depois no Tottenham. Era do Tottenham, aliás, era do Tottenham. Já nós, era do aliás, Tottenham. estávamos ali para falar com o Sandro, porque não o iríamos ter durante o princípio da pré-época, estávamos ali só para isso. Sim. Então? Foi logo dito que o André queria levar o Hulk para o Tottenham e queria. Era? O Hulk... Estava onde o Hulk? O Hulk estava, salvo erro, no Porto. Ainda estava no Porto, ok. Salvo erro no Porto. Não, okay. Sim, onde eles tinham cruzado. Sim, claro. Mas não aconteceu isso. Ok. Queria levar o Oscar. Foi o que saiu era o Hulk e o Oscar. Estava no Chelsea, o Oscar já? O Oscar estava já no Chelsea. Tinha acabado de chegar ao Chelsea, sim. Então, uma época anterior. É? Ok. Mas não vou nem o Oscar? Não. Vamos só conversar com o Sandro. Foi? Sim. Ok. O Sandro não é um nome que teve ligado ao Sporting? Aí... Teve, por breves instantes, veio... Eu tenho essa ideia. Veio... Na presidência de Bruno Carvalho veio a ser um nome para a equipa profissional do Sporting. Ele era o quê? Médio? Centro? Ele era um médio centro defensivo. Sim, ok. Era um jogador que foi considerado na altura esta época de 2011, 2012, 2013, salvo erro. Okay. Foi considerado o maior recuperador de bolas da Premier League. Um médio defensivo de com grande vocês, capacidade. Então, connosco. Ainda hoje essa é a época em que o Tottenham mais pontos conquistou na Premier League. Ainda hoje esse é o recorde. É verdade. E o Sandro esteve no Sporting em que altura? Nessa altura? Esteve para entrar 12, no Sporting, que foi chumbado pelo exame médico do Dr. Varandas, Dr. Frederico Varandas. Sério? É verdade. Mas chumbado porquê? O que é que... Eu tinha feito há uns anos, por acaso, fui testemunha disso, que estive dentro da sala de cirurgia, quando ele fez a operação ao cruzado anterior. Portanto, ele na época de 12-13, a tal época em que o Tottenham faz mais pontos de sempre, ele lesionou-se nessa época também? Lesionou-se nessa época, sim. Teve 6 ou 7 meses. Durante um jogo ou durante um treino? Durante um jogo. Queen's Park Rangers. Okay. Um clube onde ele depois veio a jogar. Ok. E lesionou-se, saiu de maca? Não foi por isso. A avaliação negativa que teve aqui em Lisboa foi por causa das 2 cirurgias, uma em cada joelho que tinha, e portanto foi decidido que não tinha condições para assinar o contrato que o Sporting lhe propunha. E o Sandro foi para onde? Não sabemos bem se é assim. O Sandro acho que foi para a Itália, nessa altura. Okay. Acho que foi para a Itália. E vocês tiveram um ano ou mais que um ano no Tottenham? Nós tivemos uma época e meia no Tottenham. Antes de entrarmos no Zenit. A primeira época foi ótima, já percebi. Foi excelente. Embora tenha sido ótima nos pontos, acabámos de ficar em 5º lugar. Então? Foi um bocadinho abaixo das expectativas que todos nós tínhamos dentro do clube, porque tivemos até ao fim a disputar o 4º lugar. Tu falaste do Gareth Bale e do Harry Kane. Grandes jogadores, sim. Harry Kane a começar, ainda não era um nome nisto, porque os pontos de lança que tínhamos era Emmanuel Adebayor, Clint Dempsey, Germain Defoe, Gylfi Sigurdsson, que jogava lá, e um rapaz que jogava na esquerda chamado Gareth Bale, que foi o melhor marcador dessa época, que depois... Mas ele era extremo esquerdo ou lateral esquerdo? Ele, o treinador anterior, o Harry Redknapp, não? O Redknapp usou algumas vezes... Ele era lateral esquerdo de início, mas depois usou algumas vezes a lateral esquerdo e concluiu por ala esquerda. O André, com a sua persistência, colocou mais a ponta de lança. Sério? Mas conseguiu convencer. Sim, ele jogou muitas vezes connosco vindo da esquerda para dentro, mas era nos primeiros 30 segundos estava dentro. Era? Já estava lá dentro, sim. Estava dentro do corredor, não é? Do corredor central. Sim. Foi o melhor marcador da Premier League nessa época. Foi transferido por 110 milhões de libras para o Real Madrid. Sim, é essa época. E como é que ele era como pessoa, digo? Excelente, uma pessoa meio reservada na relação social ao princípio, mas de grande disponibilidade, de grande potência muscular. Os remates, as bolas pareciam que eram bolas de vôlei. E grande criatividade. O seu pé esquerdo foi um dos jogadores com mais talento que consegui ver em processo de treino e depois em rendimento. Foi um jogador que catapultou essa equipa do Tottenham. O guarda-redes era o Lloris já ou não? Temos um problema aí nos guarda-redes. Tínhamos 4 guarda-redes fraquinhos. Carlo Cudicini, que acabou por sair depois da pré-época. Brad Friedel, Aurélio Gomes, um grande guarda-redes. Os 2 que eu falei, grande guarda-redes. Mas o Tottenham contratou o Hugo Lloris. Porquê? Porque na janela de transferências havia a necessidade de ter um guarda-redes a mais
E, portanto, era porreiro ele, não? Excelente. Mas a época em que ele se afirma, veio do Lyon para se afirmar como guarda-redes interminável no Tottenham. Não é? E é o Brad Fiedel que acaba por ficar, digamos assim, de fora. Sim. E tu meteste com ele com o gol do Éder, não? Alguma vez? Já meti com ele, por acaso tens razão. Não sabias, mas já meti. Não, ele leva na boa? Foi ainda bem como português que o Éder decidiu estar. Na altura também pensei que o Lloris ia defender aquela bola, porque era um dos pontos fortes, eram os remates de longe, e principalmente pelo chão. Era? Só que a bola ressalta e as coisas têm, tal como outros disseram, não chutes, ele chutou e ainda bem. Eu não sabia que isso era um dos pontos fortes dele. Era um jogador muito ágil, grande capacidade de defesa, não era tão forte assim nos cruzamentos, mas grande capacidade de defesa da baliza, e não sei se vi muitos golos dele sofridos no Tottenham de longe como aquele. Acho que não, foi o único gol que vi assim. Ok, muito bem. E vocês abandonam não. Saímos do Tottenham. Acabam por não fazer a segunda época toda. Maus resultados? Sim, a equipa acabou por passar ali uma fase bem difícil em termos de resultados, e houve ali dois resultados que foi seguidos. O Manchester City de Mancini. Na altura, grandes jogadores, na cidade do desporto em Manchester levámos 5, e no jogo a seguir, com o Brendan Rodgers Liverpool, Luís Soares a partir portas, levámos 4-1 ou 4-2 em casa no White Hart Lane, que já não existe. Já lá estive, espetacular. Também lá estive um conjunto de vezes. Por tempo. Mas já estive no novo também, recentemente. Pois, okay. Só estive no novo, bem recente. Mas, e acabou por o Daniel Levy, que já saiu, decidir, sim, o presidente, sim. decidir por esta equipa técnica sair. E como é que era a vossa vida em Londres? Olha, a cidade de Londres é uma cidade muito apetecível, muito cosmopolita, muito diferente, um bulício muito grande. Lisboa está um bocado parecida agora, mas Londres em 2012 já era isso, era uma revolução constante, caótica. Ao final de 4, 5 meses falas como aos ingleses, que está sempre nevoeiro e não há sol e muito frio e é impossível viver ali. Não é impossível, como é evidente. Gostei muito da experiência, não escolhi esta cidade para viver, escolhi a cidade de Lisboa, continuo a escolher a cidade de Lisboa. Gostei muito de viver em São Petersburgo. Que foi a vossa etapa seguinte? Foi a etapa seguinte. E foi imediato ou tiveram meio ano parados? Tivemos um interregno, sim. Porque o campeonato russo não é a mesma coisa, não era para não ainda não era, era o ano civil. O calendário começa e acaba como aqui nos outros países da Europa, só que para a meio. É essa a questão diferente. Tem ali um defeso na altura entre dezembro e janeiro, que é impossível jogar na Rússia. Nós entramos substituindo o Spalletti em março de uma época, portanto deixa-me ver agora aqui, tenho que pescar o olho para ver qual é. Então é 14 para aí, não? É 14-15, exatamente, logo a seguir ao Zenit ser eliminado da Liga dos Campeões, e fizemos o final dessa época. E foram para a Liga Europa, não? 2 ou 3 meses. Fomos apurados para a Champions League do ano a seguir, ficámos em segundo lugar nesse campeonato. Foi por um triste, não ganhámos esse campeonato em 2 meses. Estivemos à frente, inclusivamente, mas acabámos por perder o campeonato para a CSKA. O famoso CSKA. Mais uma vez o CSKA. Mas depois, na época, assim, ganhámos o CSKA o campeonato. Sim, fomos campeões da Rússia. E quem é que essa equipa tinha, do Zenit? Ui. Tem uns cromos valentes. Sim. O guarda-redes Malafeev, mas quem jogava muito era o Yuri Lodigin, que as pessoas diziam que era um ponto fraco da equipa. Eu achei estranho fazer isso. É um guarda-redes que acabou recentemente a sua carreira, mas o Malafeev era um jogador carismático na Rússia, como eu digo, já em fase final de carreira. Tínhamos muitos nomes europeus. Dani, o capitão de equipa, o nosso Dani Gomes, excelente, um jogador com quem eu tinha cruzado nessa época do Peseiro, aqui no Sporting, e acaba por sair para a Rússia nessa altura. Sim, tens razão. Ele na Rússia era imposto logo. Era um rei. Não marcou na Supertaça Europeia com o Manchester United? Logo na estreia? Sim, o Dani teve em feitos históricos, quer do CSKA, do Dinamo Moscovo e depois do Zenit. No Zenit ele era considerado um herói e tinha razões para isso. Vi-o jogar muito, coisa que não tinha visto quando ele estava. Era um jovem também aqui no Sporting, e acabou por sair, e bem para ele, para a carreira dele. Dani, capitão.
Sim, Dani capitão, muito respeitado, ainda hoje respeitado no Zenit, e muito por jogadores como Kerjakov, Arshavin, eu queria, não era Pavlyuchenko, era o Kerjakov. Kerjakov, um avançado brutal, não era? Avançado, dos melhores avançados que vi a sair da linha de fora de jogo das linhas defensivas, sim. Melhor que o Inzaghi? Ou a esse nível, mas com quem muitas vezes, o Inzaghi não me cruzei em processo de treino, com quem muitas vezes discutia, porque eu, como treinador adjunto, fazia muitas vezes a linha do fora de jogo nos exercícios de treino, e normalmente ele é que tinha razão, eu marcava-lhe fora de jogo, ele ficava pior que estragado, porque ele tinha razão e eu não tinha. A ver o fora de jogo era fabuloso. As desmarcações de apoio e de ruptura do Kerjakov dá para aprender, é uma bíblia ali. E o Arshavin como é que era? Arshavin em fim de carreira... é meio sui generis, não é? Como figura. Sim, as pessoas não têm a dimensão das outras quando as avaliam por fora, não é? Claro. Uma das razões que eu digo isto, Arshavin tem 2 licenciaturas, uma em Química e outra em Marketing. E, portanto, um indivíduo extremamente educado. Marketing. E chegas ali ao balneário do Zenit e coisas curiosas como essa, com o Kerjakov e Arshavin, 2 talentos, 2 internacionais russos, 2 jogadores excelentes, os 2 juntos, com pontas de lança, jogaram muitos anos juntos na seleção da Rússia e também ali no Zenit, mas liam Zé Saramago e tinham... apercebi-me que tinham um livro, como é evidente, traduzido em russo, claro. Mas o Memorial do Convento estava no balneário, só me apercebi depois de pedir a tradução que é que eles andam a ler. Era o Zé Saramago. Portanto, indivíduos com uma dimensão cultural boa, com o seu feitio. Aprendi muito com aquilo que foi a minha experiência na Rússia, porque aprendi também a dizer, tal como na Arábia, que nós não vemos as pessoas só porque o que nos dizem, os nossos preconceitos às vezes efetivamente são injustos para com um povo, não é? Dizer que os russos são todos de cara de pau e não se riem é injusto, porque não é verdade isso. Sim. Como os sauditas têm as suas características, os 2 povos ensinaram muito, os ingleses também, mas normalmente nós estamos um bocadinho desviados da verdade se não dermos este espaço para nos apercebermos do que é a verdadeira cultura e idiosincrasia do povo. Muito bem. Isso são os avançados e os médios e os defesas, quem eram? Garay esteve lá. Garay? Andou por lá. Nikos Lombaert esteve lá. Criscito esteve lá. Italiano. Cristiano Ansaldi esteve lá. Luís Neto o central lá, português. Sim. Que hoje está no Sporting e toda a gente me diz que é um jogador, é a pessoa que faz o balneário do Sporting. É um jogador de equipa. Já era assim? Era. Um jogador de equipa, um jogador equilibrador na emoção, no raciocínio. É um jogador de excelente nível, muito empático e jogava muito bem. Apesar de muitas vezes se reconhecer alguns jogadores mais esta dimensão empática do que no rendimento, não é fácil jogar no futebol profissional, não é fácil jogar nestas equipas. O Luís Neto foi um jogador muito útil nessa época do Zenit, muito útil pela sua capacidade de rendimento também, não só pela pessoa que é. Claro. E mais jogadores? Na direita, posso dizer pela direita, tínhamos Anyukov, o capitão da seleção russa, Smolnikov, Chatov, que depois era um médio-ala também de grande nível, Faisulin, grande jogador, sim. Zirianov, acabou a carreira nessa época aí, 2 médios russos muito bons, mas tínhamos efetivamente Ravi Garcia, Dani Gomes jogava muitas vezes também ali como médio, como falso ponta de lança. Depois tínhamos Hulk, tínhamos Salomão Rondon, venezuelano, do Vino Tinto, o Pantera. Como é que era o... então finalmente o Hulk reencontrou o Vilas Boas. Isso mesmo. Aí. E também foi o Vilas Boas que o foi buscar, não? Não, já estava. O Hulk já estava lá. O Hulk sai, se calhar o Vilas Boas já não era o treinador do Porto, não. Ainda falta um jogador importante que era o médio do Benfica, que estava nessa altura, o belga. O Witsel. O Witsel. Sério? Witsel. Axel Witsel. Grande personalidade. Grande jogador. Porquê? É um jogador olha, como o Arshavin, muito evoluído intelectualmente, muito inteligente, grande inteligência emocional, um jogador que punha muito bem os ritmos do jogo e depois em termos de rendimento era fabuloso, não é? Porque
não só era criativo, como muitas das vezes era consistente, era sólido na sua performance. E o Hulk, como é que era? Um animal em todos os aspectos? O Hulk era um animal, já admirava o Hulk do ponto de vista de ver jogos naquilo que foi a sua carreira no Porto, fundamentalmente no Porto. Ali no Zenit, em processo de treino, vimos efetivamente grande capacidade física, potência de remate, drible. Continua no mais, não para mais. Eu acho Atlético Mineiro, não é? Dos jogadores com quem me cruzei, o Cristiano Ronaldo e o Hulk são exemplos de como cuidar bem do seu corpo, ser muito intransigente com muitos dos hábitos do treino invisível. Era um conceito que se falava muito fora do campo, que os jogadores têm que observar. Eu acho que esses dois são um bom ponto de contacto, porque quase com 40 anos, o Ronaldo já e o Hulk também, já estão ao mais alto nível e são importantes para as suas equipas e gostam muito de jogar futebol, isso é fundamental. Vocês foram campeões e, portanto, entraram diretos na Liga dos Campeões. Sim. Isso é a Liga que encontrou o Benfica, não? É a Liga que encontrou o Benfica. Nós ficámos no Benfica de Jorge Jesus. Sim. E faz grupos ou elimina? E de Roger Schmidt, o Bayer Leverkusen. De Leonardo Jardim e o Mónaco, era o nosso grupo. A sério? É, espetacular. Exatamente. João Moutinho, Bernardo Silva, sim, nessa equipa. Quem é que passou a fase de grupos? Passou o Mónaco e o Bayer Leverkusen para a Champions. Nós ficámos em terceiro lugar e passámos para a Liga Europa. O Benfica não e foi. o Benfica não foi. Não tinha essa memória. E como é que foram os jogos com o Jorge Jesus? Olha, não é fácil. Tu tens sempre a memória. Não tinha foi essa interessante. Ideia. Nós ganhámos aqui no Estádio da Luz, em Lisboa, golos do Hulk, e penso que é o Arthur, guarda-redes, que está na baliza e é expulso. Penalti, e depois há um golo, não te consigo dizer que é o segundo golo, mas ganhámos aqui 2-0. E lá ou ganhámos ou empatámos, mas o Benfica ficou fora deste apuramento. Pois, esse Mónaco depois até elimina o Manchester City do Guardiola, não é? Na fase elimina mesmo, não é? Não te consigo garantir que fiquei essa ideia que é uma eliminatória fiquei louca. Com a azia do Mónaco e do Bayer Leverkusen. O Bernardo jogava muito já? Já jogava muito. Mas lembro-me no final desse jogo, no Mónaco, do Bernardo ir pedir a camisola ao Dani. A sério? Sim. À frente do engenheiro Fernando Santos, que estava no balneário a falar das convocatórias para a seleção portuguesa. Ok. É o início do processo do engenheiro Fernando Santos, digamos assim, onde ele diz, nessas alturas, já dizia, atenção, que nós vamos ganhar o campeonato. Sério? Era? O campeonato da Europa. Engraçado. Sim. Um ano antes, e isso é 2015. Um ano antes, ele já falou disto. Tive como mensagem psicológica, digamos assim, esse corte com o passado um bocadinho miserabilista da nossa seleção, que ia às seleções e não se assumia, ia às fases finais e não se assumia. Aí foi cabal. Muito bem. Foi da frente para trás. Okay. E na Liga Europa, o que é que fizeram dessa época? Na Liga Europa, acabámos eliminados por Sevilha, que ganhou. Eliminámos o salvo erro PSV Eindhoven e o Standard Liège. E nos quartos de final acabámos por perder contra o Sevilha de Beto e Daniel Carriço e de Unai Emery, o treinador. Ok, muito bem. E depois foram campeões, mantiveram-se no Zenit? Sim, mantivemos não, mantiveram-se, eu optei por sair. Foi? Tiveste só lá um ano? Tive um ano e qualquer coisa meses, na época anterior. E depois parei um bocadinho, fiz a minha tese de mestrado, acabei por fazer outro tipo de coisas, depois vim a reentrar no Sporting como diretor técnico, passado um ano e qualquer coisa. Ok. E tiveste quanto tempo nesse Sporting? Tive 3 anos, 2 anos e qualquer coisa, 3 épocas, sim. E bom? Sim. Diretor técnico é diferente de estar no treino, era uma função que já tinha feito no Braga e no Al Ahly de Jeddah, porque acumulava as funções de treinador da seleção olímpica com a organização, digamos assim, técnica do departamento. Gostei muito. O Sporting na altura estava naquela fase de alguma sustentação do Bruno Carvalho e tinha também muito talento dentro. Posso dizer alguns nomes aí: Rafael Leão, por exemplo, Juvenil, Daniel Bragança. E tu ias ver esses treinos, era? Sim. Para avaliá-los? Ou só por curiosidade? Não, já havia avaliação. O Sporting tem uma plataforma há muitos anos
se calhar agora tem 2, não sei, mas tinha como grande objetivo que os seus treinadores, para além da orientação do seu processo de treino individual e coletivo, das equipas, não é? Fizessem a avaliação trimestral daquilo que eram os seus jogadores e daquilo que podiam trabalhar neles. E o diretor técnico tem essa função claramente definida também, avaliar aquilo que se está a passar e que não seja uma coisa inócua, que seja uma coisa que influencie o desenvolvimento da carreira deles e quer a nível nos 4 cantos, técnico, tático, físico e emocional, que os treinadores consigam dar conceitos e preparar os jogadores para outros patamares. E que tal o Rafael Leão? Na altura? Excelente. Não era só o Rafael Leão ali de grande potencial, tínhamos Merri Demiral, por exemplo, o central. Turco, os centrais, por exemplo, tínhamos grande qualidade, o Tiago Jaló, mais jovem, da idade do Rafael Leão. Félix Correia, que agora já está outra vez em França, mas já passou por Juventus, Manchester City. Muitos talentos, não vale a pena estar aqui a enumerar todos, muitos. E o Rafael Leão, como tu estavas a perguntar, era um jovem em crescimento, tinha lembro-me de ter alguns problemas em ser consistente no processo de treino, porque a sua dimensão da altura estava a fazer com que estivesse em processo de crescimento e, portanto, o processo de treino às vezes atrapalhava ali um bocadinho e tinha que ser completamente adaptado, e o treino individualizado era o melhor. Mas é nessa altura que Jorge Jesus repara nele e o leva para a equipa A, felizmente. E, portanto, depois estamos a vários passos da invasão da Academia de Alcochete que nós vivemos aí. E presenciaste isso? Sim, estava a trabalhar nesse dia. Estavas lá? Estava a trabalhar nesse dia. Eu estava no gabinete da formação e estava a ver alguma coisa que se estava a passar da normal, porque entraram por ali um conjunto de indivíduos que normalmente... ou ouvir? A ver no centro, só no lado da formação. Não vi depois o que se passou do lado do futebol profissional. Mas eles passaram por ali. Também entraram na formação? Não, eles passaram por ali como ponto de passagem para depois para os campos do futebol profissional, que são um bocadinho mais inacessíveis, mas eles lá tiveram acesso. E se ver é através de um vidro, é? Sim, estava através de um vidro, assim como nós estamos aqui, sim. Estava a trabalhar e alguma coisa se passou. O que é que tu sentiste? Olha, não sabia nada disto. Portanto, isto não, tudo bem, podemos falar sem problema disso. Sabes que por ocasião da transformação das coisas do Sporting, eu estava também na inauguração da Academia. Para uma pessoa que fez a inauguração da Academia, quer em processo de treino, quer em processo de jogo, dói bastante ver que estão, digamos assim, a vilipendiar um valor que o Sporting tem, que era a Academia. Senti-me mal, como é evidente, senti um bocado ofendido por aquilo que já tinha vivido, outras coisas parecidas, não só no Sporting, mas noutros clubes por onde passei, dos adeptos estarem descontentes, etc. Mas ali também percebi facilmente que não eram só adeptos, eram mais coisas do que adeptos, e alguns nem sequer eram adeptos, e portanto houve ali um conjunto de coisas que do lado da formação não correram bem, porque aquilo não tem nada a ver com formação, como é evidente. Pelo contrário, é o conceito da deformação daquilo que é o futebol e o que é o desporto. Tiveste quanto tempo? Portanto, eles aconteceu isso, foram-se embora e tu estavas lá ainda? Sim, olha, socorreste alguém? Tiveste com alguém que foi agredido? Nós do futebol de formação, onde eu na altura desempenhava também as funções de treinador da equipa B, não nos apercebemos do conflito, digamos assim, bélico, não é? Apercebemos de uma passagem anormal e passado um tempo, passado poucos minutos, já lá estava a GNR e estavam a segurança também a tratar disso. Portanto, o que se passou depois foi um bocadinho estranho, porque do lado da formação isto passa-se por volta das 3h30, 4 da tarde. Os primeiros treinos da formação são às 6h30 e decorreram normal. Do lado da formação nada se passou, vieram os autocarros de Lisboa com os jogadores que não são residentes, foram os residentes para os campos e treinámos normalmente. Portanto, eu acho que depois o carrossel mediático fez um bocadinho ali também uma coisa, como é evidente, eu não estava no espaço, vi as pessoas a passarem inadvertidamente, mas quem tinha que tratar disso tratou. E para nós do lado da formação, nesse dia o dilema foi resolver, vai haver treino ou não vai? Vai.
e decorreu normalmente. Okay. Mas não estiveste com ninguém? Com Jorge Jesus, com Bas Dost? Não. Estavam depois cercados e sitiados, digamos assim, do lado... no outro polo. A academia tem uma forma de H. Só no meio do H é que se reúne ali, porque os edifícios são, digamos assim, opostos e paralelos. E, portanto, depois vimos ali uns adeptos que estavam a ser levados para fora, outros que estiveram em passagem também, conforme entraram, saíram, e às 7 horas estava tudo normal. No lado da formação. No lado do futebol profissional não estava. Claro. Às 7 horas havia ali uma convulsão grande. Claro, muito bem. E última pergunta, o que é que fazes agora? Olha, agora dediquei-me... Eu gosto muito de futebol, como já percebeste, né? Eu gosto muito de futebol, do jogo em si, das pessoas. Insisto sempre em dizer que fundamental são as pessoas nisto, e acho que tenho razão. E, portanto, agora faço um conjunto de coisas. Gosto de fazer a avaliação do futebol também do teu lado, mais de comentador, e não sou jornalista, como é evidente, mas gosto de estar. Trabalho com a Sport TV. Faço também a formação de treinadores, há muito tempo que faço isto, e gosto muito desta função de passar aquilo que é as experiências e o conhecimento aos treinadores que estão a iniciar. E, portanto, como treinador mais experiente, digamos assim, ainda não deixei de ser treinador, mas aquilo que estou à procura do passo seguinte não tenho encontrado, e, portanto, aquilo que me tem aparecido não é aquilo que eu quero, e fico assim como estou. Faço também outra função, que é professor de Educação Física, onde tenho como ideal devolver um bocadinho à sociedade aquilo que a sociedade me deu, porque tive a sorte de, no futebol, era sempre uma paixão. Fiz a licenciatura no EISISEF, mas a minha casa-mãe, que me ensinou muita coisa do desporto, e, portanto, agora faço essas 3 coisas. E dedico-me à família, que é muito importante. Muito bem. É o mais importante disto tudo. Nem mais, tens razão. Senhoras e senhores, Luís Martins, muito obrigado por tudo. Homem com muitas histórias, e quantas ficaram por contar. Sim, vamos pôr isso num livro. Num livro, talvez. Muito bem. Já sabe, Jogo de Palavra, pode seguir-nos no site da rádio, rr.pt, YouTube, Spotify. Para a semana estaremos de volta. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Rui. Um abraço. Obrigado.